Na África, a vida não é medida em anos, é medida pela capacidade de sobreviver hoje. Esta é a história das caçadas, das migrações e das batalhas que sustentam a vida em todo o Serengeti há milhões de anos. Bem-vindo a um lugar onde a natureza nunca mostra misericórdia. Pika Boys. Os Guardiões do Serengeti. O sol nascente rasga o fino véu de névoa que cobre as savanas do Serengeti. Os primeiros raios de luz deslizam sobre as peles marcadas e cinza escuras de uma manada de búfalos do cabo que pastam silenciosamente à distância. Tudo parece tranquilo. Mas, na África, a paz muitas vezes não passa da calmaria que antecede o despertar da natureza. Nas costas desses gigantes, pequenos companheiros estão sempre presentes na jornada. São os Pika Boys. Seus bicos pequenos, semelhantes a pinças, permitem que eles retirem habilmente carrapatos da pele grossa dos búfalos. Cada ave pode remover centenas de parasitas todos os dias, garantindo uma fonte confiável de alimento em troca de uma fortaleza móvel segura pelas savanas. Por muitos anos, isso foi considerado um exemplo clássico de relação simbiótica, mas a natureza raramente é tão simples assim. Quando encontram feridas abertas, no entanto, os Pika Boys às vezes bicam o tecido em cicatrização. Esse comportamento mantém o fluxo de sangue como uma fonte adicional de alimento, mas também pode retardar o processo de cicatrização e aumentar o risco de infecção do hospedeiro. Por essa razão, muitos biólogos hoje acreditam que essa relação existe em uma delicada fronteira entre mutualismo e parasitismo. No entanto, o papel mais importante do Pika Boi talvez não resida em seu bico. Do dorso dos búfalos, as aves observam toda a savana. Enquanto o rebanho pasta pacificamente, seus olhos perspicazes observam silenciosamente cada arbusto e cada folha de grama balançando ao vento. Para o búfalo do cabo, a presença dos Pika Bois tornou-se parte da vida cotidiana. Mas hoje, o perigo não vem dos parasitas em seus dores. Ele está escondido no meio do mar de grama dourada. Não muito longe dali, uma alcateia de leões se aproxima silenciosamente. Eles não estão observando a manada, estão focados em um único alvo. Um búfalo velho. A alcateia diminui silenciosamente a distância. 30 metros, 20 metros, 10 metros. De repente, o leão líder da matilha irrompe da grama alta. Toda a manada de búfalos entra em pânico, fugindo em trote estrondoso enquanto nuvens de poeira se erguem no ar. Exatamente como os predadores haviam planejado, o búfalo idoso é rapidamente deixado para trás, mas a união da manada os reúne novamente para defender o macho idoso.
No fim, os leões são forçados a recuar diante da solidariedade da manada de búfalos do cabo. A matilha desaparece gradualmente por trás da grama dourada. Na savana africana, poucos herbívoros são capazes de forçar os leões a abandonar sua presa. O búfalo do cabo é um deles. Um macho adulto pode pesar entre 700 e mais de 900 kg, possuindo um corpo imenso e musculoso, forjado por longas migrações e inúmeras batalhas por território. O búfalo africano também possui uma adaptação notável em seus cascos. Seus cascos dianteiros são visivelmente maiores do que os traseiros, uma característica biológica fascinante. Essa assimetria ajuda a distribuir e sustentar o peso tremendo da metade dianteira do corpo, onde se concentram os poderosos músculos dos ombros e do pescoço, juntamente com os chifres maciços, impedindo que afundem demais ao se moverem por pântanos ou solo fofo. Protegendo a cabeça está um par de chifres curvos que se fundem em um escudo ósseo sólido conhecido como boss. Essa armadura natural é capaz de suportar impactos tremendos quando dois machos se chocam de frente ao disputar território ou fêmeas, e também ajuda a proteger o crânio dos dentes e garras dos leões. A partir do boss, os chifres se curvam para baixo antes de voltarem a subir nas pontas. Mas o que realmente faz os predadores ficarem cautelosos é o temperamento do búfalo. Os búfalos africanos são famosos por sua natureza agressiva e determinada. Quando encurralados, raramente fogem sem lutar e estão dispostos a se virar e enfrentar seu agressor mesmo quando esse agressor é um leão. No entanto, a maior força desse animal não reside em seu corpo robusto nem em seus chifres formidáveis. Reside em sua união. Para os leões, derrubar um búfalo solitário já é um desafio extremamente perigoso. Enfrentar uma manada inteira de búfalos do cabo é uma história totalmente diferente. Essa mesma união também os ajudou a sobreviver a uma das maiores catástrofes da história africana. No final do século XIX, a epidemia de peste bovina varreu o continente, exterminando aproximadamente 95% da população de búfalos selvagens. No entanto, análises modernas de DNA mostram que o búfalo do cabo se recuperou a um ritmo notável, sem passar por um grave gargalo genético. Combinado com sua estrutura social baseada em rebanhos e sua notável adaptabilidade, permitiu que a espécie recuperasse seus números após o desastre. Porque, nesta terra, a força não é medida apenas pelos músculos de um único indivíduo. Às vezes, ela também é definida pela capacidade de toda uma espécie de suportar as provações mais severas da natureza. Em outro ponto da savana, uma pequena família procura comida em silêncio. Em meio ao mar de grama, um aglomerado de pequenas caudas de repente se ergue reto no ar, balançando como minúsculas bandeiras.
Elas pertencem ao javali africano, Phacochueros africanos. Com seus rostos achatados, verrugas faciais ásperas e presas longas e curvas, eles são talvez um dos animais de aparência mais incomum da África. Mas a natureza não criou essas características apenas pela aparência. As verrugas são, na verdade, almofadas espessas de tecido fibroso que ajudam a proteger o rosto durante brigas. Suas presas servem como armas defensivas formidáveis contra predadores, ao mesmo tempo em que os ajudam a cavar em busca de alimento sob o solo compactado. Até mesmo a maneira como se alimentam é notavelmente diferente. Devido aos pescoços curtos e grossos e às pernas relativamente longas, os javalis africanos têm dificuldade em abaixar a cabeça perto do solo, como muitos outros animais que pastam. Para resolver esse problema, eles se ajoelham sobre os dois joelhos dianteiros enquanto se alimentam. As articulações dos joelhos dianteiros desenvolveram calosidades espessas e endurecidas, permitindo que se movam confortavelmente e permaneçam ajoelhados por horas enquanto pastam em gramíneas baixas ou desenterram raízes sem se machucar. De repente, toda a família sai correndo. Suas caudas se erguem ao mesmo tempo, tornando-se pequenos pontos de referência acima da grama alta que ajudam os filhotes a acompanhar a mãe enquanto fogem. O destino deles é uma toca abandonada, outrora cavada por um aardvark. Os filhotes desaparecem rapidamente lá dentro. A mãe, no entanto, recua até a entrada, um passo de cada vez, mantendo a cabeça e as presas curvas voltadas para fora o tempo todo. Naquele momento, a pequena toca se transforma em uma fortaleza. Qualquer predador que tente entrar terá de enfrentar uma mãe preparada para lutar por seus filhotes. Essa notável estratégia de sobrevivência foi gravada no genoma da espécie ao longo de milhões de anos de evolução. Estudos de sequenciamento do genoma completo revelaram que os ancestrais dos javalis africanos modernos já se cruzaram com outra espécie de javali africano que, desde então, desapareceu de muitas partes da África. Essa troca de material genético permitiu que eles herdassem inúmeros genes relacionados ao sistema imunológico, conferindo-lhes uma resistência extraordinária a vários patógenos perigosos, incluindo o vírus da peste suína africana. Como resultado, os javalis raramente apresentam sinais clínicos da doença, mesmo podendo ser portadores do vírus, o que os torna um importante objeto de pesquisa para cientistas das áreas de medicina veterinária e genética. Na savana africana, a coragem às vezes se esconde por trás das aparências mais incomuns e até cômicas. O sol está bem alto no céu. O calor intenso faz com que toda a savana cintile sob ondas de ar distorcido. As pequenas poças deixadas pela estação chuvosa já desapareceram há muito tempo, deixando apenas terra rachada que se estende até o horizonte. Em meio a essas condições adversas, uma manada de elefantes africanos continua sua lenta jornada. Sua caminhada pode percorrer dezenas de quilômetros por dia.
No auge de uma seca, essa jornada pode, às vezes, ultrapassar 100 quilômetros em busca de uma nova fonte de água. À frente da manada está a fêmea mais velha. Ela para no meio da paisagem ressecada, erguendo lentamente a tromba para o ar, como se estivesse lendo sinais invisíveis. Um olfato extraordinário permite que os elefantes detectem a umidade de fontes subterrâneas de água distantes. Assim que a localização é identificada, eles usam suas poderosas trombas e pés enormes para cavar profundamente no solo. Em pouco tempo, o primeiro fio de água começa a escorrer pela areia seca. Não é apenas a manada de elefantes que é salva. Esses poços de água logo se tornarão uma fonte vital de vida para inúmeros outros animais em toda a savana. Mas a jornada ainda não acabou. Por meio das almofadas altamente sensíveis de suas patas, os elefantes conseguem detectar minúsculas vibrações que se propagam pelo solo a dezenas, ou mesmo centenas, de quilômetros de distância. Essas vibrações sinalizam tempestades se formando no horizonte distante, guiando a manada em direção à próxima chuva. No entanto, nem todos os membros da manada têm forças suficientes para acompanhar o ritmo. Na retaguarda do grupo, um elefante jovem começa a ficar para trás. Seu corpo pequeno está perdendo força gradualmente sob o sol escaldante e a distância exaustiva. Cada passo se torna mais pesado, e a distância entre ele e a manada aumenta cada vez mais. Escondida entre a grama alta, uma alcateia de leões observa a cena há horas. Eles não prestam atenção aos elefantes adultos que pesam várias toneladas. Seu único alvo é o menor membro da manada, que agora sucumbe lentamente à exaustão na retaguarda. No momento em que surge a oportunidade, os predadores avançam. Exercendo pressão implacável na tentativa de separar o filhote da proteção da manada. Em meio ao caos, o jovem elefante desaba. Para os leões, é uma oportunidade rara de garantir sua sobrevivência. Para a manada de elefantes, é uma perda insubstituível. Na manhã seguinte, a jornada recomeça. Ao passarem pelo local onde a cria caiu, a mãe elefante para repentinamente. Ela estende gentilmente a tromba para tocar os ossos que restaram e, em seguida, fica em silêncio sob o sol por um longo tempo. Esse comportamento não é incomum. Ao longo de mais de 50 anos observando manadas de elefantes selvagens por meio do projeto de pesquisa de elefantes de Amboseli, no Quênia, cientistas documentaram repetidamente elefantes retornando a locais onde outros elefantes morreram, especialmente parentes próximos. Eles usam suas trombas para examinar os ossos, particularmente o crânio e as presas e, em seguida, permanecem imóveis por vários minutos, às vezes até por horas.
Até hoje, a ciência não conseguiu determinar exatamente o que esse comportamento significa. Se se trata simplesmente de curiosidade, da capacidade de reconhecer membros de sua própria espécie ou de uma expressão de emoção, continua sendo uma questão sem resposta. Mas, nesta terra implacável, esse momento de silêncio nos lembra que, por baixo do imenso corpo do maior animal terrestre do mundo, existe uma vida interior complexa que a humanidade está apenas começando a compreender. A estação seca levou o Serengeti ao seu limite. As pastagens vão ficando amareladas aos poucos, forçando mais de 5 milhão de gnus, 300 mil zebras e centenas de milhares de outros herbívoros a iniciar a maior migração da Terra. Uma jornada de mais de 1000 milhas, empreendida simplesmente para encontrar chuva e os remanescentes de grama verde. À primeira vista, todo o rebanho parece se mover como um rio caótico. Mas cada espécie desempenha seu próprio papel. As zebras são as pioneiras. Elas pastam na grama velha e áspera, expondo novos brotos frescos para os gnus que vêm atrás. Com seu olfato apurado, os gnus conseguem detectar chuvas à frente, conduzindo toda a migração adiante. Seu maior desafio os aguarda no rio Mara. Sob as águas turvas, escondem-se crocodilos do Nilo com mais de 5 metros de comprimento, esperando pacientemente há meses. No momento em que um único gnus mergulha no rio, o resto da manada se lança atrás dele. Em segundos, o rio se transforma em um mar agitado de milhares de cascos batendo com força. Os crocodilos atacam de baixo, enquanto correntes poderosas e margens íngremes e escorregadias garantem que muitos animais nunca cheguem à margem oposta. Esse é um dos processos naturais mais importantes para manter o equilíbrio populacional na savana. Com base em estudos de longo prazo de toda a grande migração, biólogos estimam que, a cada ano, aproximadamente 250 mil gnus e 30 mil zebras não conseguem completar a jornada, morrendo por predação, exaustão, doenças, afogamento ou outras causas naturais. Somente no rio Mara, um estudo de Subalusky e colegas, publicado em 2017 com base em dados coletados entre 2001 e 2015, registrou uma média de cerca de 6.250 gnus que se afogam a cada ano durante as travessias do rio. Mas, na savana africana, a morte não é o fim. Os corpos deixados para trás tornam-se fonte de alimento para crocodilos, leões, hienas, abutres e até mesmo para as savanas, que voltarão a florescer quando as chuvas retornarem. É exatamente esse ciclo que sustenta a vida em todo o Serengeti há milhões de anos. A migração já passou, no entanto, ao longo das margens dos rios e pelas savanas, milhares de carcaças de animais permanecem sob o sol escaldante da África. Se fossem deixadas intocadas, rapidamente se tornariam focos de doenças, ameaçando todas as formas de vida na savana. É nesse momento que a equipe de limpeza chega.
A milhares de metros acima do solo, os abutres já avistaram as carcaças muito antes de qualquer outro animal percebê-las. Eles descem com suas cabeças e pescoços nus característicos, uma notável adaptação evolutiva que lhes permite alcançar o interior das carcaças sem que sangue ou bactérias fiquem presos em suas penas. O que é ainda mais surpreendente está dentro de seus corpos. O estômago de um abutre contém um ácido extremamente poderoso, capaz de destruir muitos patógenos perigosos, incluindo a bactéria do antraz e as toxinas do tétano, transformando carcaças contaminadas em nutrientes inofensivos que são devolvidos ao solo. Depois que a carne é removida, outro trabalhador silencioso entra em cena, a cegonha marabu. Com seu bico longo e poderoso, tão duro e eficaz quanto um cinzel, ela retira os tendões, cartilagens e restos deixados para trás pelos abutres, completando a etapa final da limpeza da natureza. Raramente admirada, muitas vezes considerada feia. No entanto, os abutres e as cegonhas marabu são os silenciados trabalhadores de saneamento da África, impedindo a propagação de doenças e restaurando o equilíbrio da savana. Porque, no mundo natural, nenhuma criatura viva existe sem um propósito. Mesmo aquelas que vivem da morte estão ajudando a proteger a vida. Então, numa tarde, os céus acima do Serengeti começam a escurecer. No horizonte distante, nuvens pesadas de umidade se aproximam lentamente. Após meses de silêncio, as primeiras gotas de chuva finalmente caem sobre a terra ressecada. A chuva faz mais do que amenizar o calor, ela desperta toda a savana. Em apenas alguns dias, uma grama verde e fresca cobre a terra que antes estava rachada e árida. Os riachos voltam a correr, e um verde vibrante rapidamente substitui o amarelo queimado da estação seca. No Serengeti, a chuva sempre traz um novo começo. As manadas de gnus, que acabaram de concluir sua migração, entram imediatamente na época de nascimento dos filhotes. Milhares de filhotes nascem quase simultaneamente, transformando as pastagens recém-verdes em um vasto berçário de vida. O tempo é um luxo. Apenas 10 minutos após o nascimento, um filhote de gnus recém-nascido precisa se esforçar para ficar de pé sobre suas pernas ainda trêmulas. Logo em seguida, ele precisa correr com a manada. Porque os predadores sabem que a época de nascimento começou. No entanto, é essa estratégia de reprodução sincronizada que dá à maioria dos filhotes uma chance de sobreviver. Quando milhares nascem ao mesmo tempo, os predadores simplesmente não conseguem capturá-los todos. Mais uma vez, a vida prevalece sobre a perda. Os chamados da manada ecoam pelas savanas. Os primeiros passos de uma nova geração se misturam ao ritmo infinito do Serengeti. Esse ciclo se repete há milhões de anos, e continuará enquanto as chuvas continuarem voltando à savana africana. Caros amigos, mais um ano na savana africana chegou ao fim.
Juntos, testemunhamos caçadas de tirar o fôlego, migrações que se estendem por mais de 1000 milhas, as primeiras chuvas que trouxeram a vida de volta à Terra e as inevitáveis perdas ao longo do caminho. No Serengeti, a vida e a morte nunca foram forças opostas. Elas coexistem lado a lado, entrelaçadas para criar um dos mais magníficos ecossistemas remanescentes na Terra. No entanto, esse delicado equilíbrio está enfrentando uma pressão cada vez maior. As mudanças climáticas estão tornando as estações chuvosas mais imprevisíveis. As atividades humanas estão fragmentando os habitats. A caça ilegal continua a ameaçar muitas espécies da vida selvagem. Mesmo dentro do ecossistema do Serengeti, um patrimônio mundial da Unesco, os conservacionistas continuam a identificar a caça ilegal, a crescente pressão humana e as mudanças na disponibilidade de água como os maiores desafios para o futuro da região. Muitas das espécies que encontramos hoje também precisam de proteção. O leão africano está atualmente classificado como vulnerável pela IUCN, enquanto os elefantes africanos sofreram dramáticos declínios populacionais nas últimas décadas devido à caça ilegal e à perda de habitat. Todas as espécies, desde o minúsculo pica-boi, passando pelas manadas migratórias de gnus, até os gigantescos elefantes e as matilhas de leões que dominam a savana, são um elo insubstituível na cadeia da vida. Se apenas um elo desaparecer, todo o ciclo da natureza começará gradualmente a mudar. Se você gosta de histórias sobre o mundo natural e gostaria de continuar explorando os extraordinários ecossistemas do planeta conosco, por favor, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas jornadas. E conte para a gente nos comentários, qual animal deixou a impressão mais forte em você durante a jornada de hoje. Obrigado por se juntar a nós. Nos vemos novamente em nossa próxima aventura, onde a natureza continuará contando as histórias que nunca cessaram.